Quanto vale uma agenda para pregar? Quanto vale o status para um pregador? Quanto vale um like para um pregador? Quanto vale a fama para um pregador? Quanto vale a audiência para a igreja? E aqui não estou falando de pregadores que foram levantados por Deus, que Deus deu nome, deu status, deu fama e deu projeção internacional. Não. O nome do apóstolo Paulo perpassa séculos e foi Deus quem deu o nome ao apóstolo dos gentios como o príncipe dos apóstolos. Não estou dizendo que pregadores honestos, que Deus deu status, pregadores honestos que têm muitos likes, muitos seguidores, pregadores honestos que Deus os projetou e que carregam o nome de Deus e por isso Deus lhe deu fama. Não estou falando destes homens. Homens honestos que não deixam o glamour corromper a sua fé, corromper o evangelho que se prega. Não. Mas eu estou falando aos que corrompem o evangelho de Jesus para conquistar like, fama, para conquistar status. Pregador, quanto vale tudo isso para você? Vale negociar o evangelho genuíno? Vale aderir a glamour de falsos profetas? Vale vender as ovelhas inocentes por estas posições? Vale fazer conluio com falsos profetas para adquirir projeção, para estar na grande mídia? Quanto vale um pregador? Quanto vale um pregador? Vale falsificar a palavra de Deus para ter status? Quanto vale um pregador? Pregador, a você, quanto vale o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho genuíno? Quanto vale? Você troca o evangelho genuíno por qual nível de status? Por qual proporção de fama? Não importa se a palavra genuína é pregada, importa você estar no holofote. Você me pergunta, professor Ferreira, por quê? O porquê deste vídeo? Você tem tantos homens que você admira, que Deus deu status e fama e honra. Sim, tem muitos nomes que eu admiro que estão aí na mídia internacional, que são grandes homens de Deus e que nós sabemos que são devido às suas posturas. Hoje no Brasil, Juliano Fraga, Eliseu Rodrigues, Elias Soares de Moraes, César Cavalcante. Eu não estou aqui falando contra estes homens honestos e verdadeiros pregadores do evangelho. Não, a estes Deus deu tudo isso. Mas eu vi um vídeo, um evento, Marco Feliciano, que tem a minha admiração e o meu respeito também. Júnior Trovão. Júnior Trovão, que outrora aparece em um vídeo no qual uma profetisa vai profetizar que ele está em pecado, deveria descer do púlpito, e ele pergunta à profetisa, qual é o meu pecado? Se Deus revelou qual é o meu pecado. Ele está certo nisso, sim, com certeza. Está certo. Mas agora, porque o profeta Miguel tem fama,
porque Leonardo Sale, que são falsos profetas. O evangelho que esse garoto e o Leonardo Sale prega é um falso evangelho, são falsificadores do evangelho, falsificadores da palavra de Deus, homens, diz a Bíblia, cujo Deus é o ventre, pensando que a piedade é fonte de lucro. Homens que vendem a fé. Marco Feliciano, Júlio Trovão, com gracejos, fazendo conluio com estes homens. E a você, pastor da igreja, que leva esses falsos profetas, e aqui não estou falando de Júlio Trovão nem de Marco Feliciano, agora, de falsos profetas, não. A minha crítica a eles é, quanto vale o evangelho de Jesus, Marco Feliciano? Quanto vale o evangelho de Jesus, Júlio Trovão? Quanto vale? Vale menos que está no status de Leonardo Sale, do profeta Miguel? É isso que vale? Mas para você, pastor, vale sacrificar a igreja de Deus para satisfazer a massa? Eu escuto com frequência de alguns pastores, amigos até, claro que muitos pastores amigos também são verdadeiros e genuínos e não se vendem. Poderia citar o meu pastor presidente, José Laerte, pastor João Batista, pastor Ivonaldo e outros pastores amigos que não se vendem. Estou falando aqui do DF, que eu os conheço. Mas eu escuto pastores amigos falarem lamentando até. Pastor Ferreira, a gente precisa trazer esses nomes, porque atrai o povo. Pastor Ferreira, a gente precisa trazer esses nomes, porque a gente tem que agradar a gregos e troianos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 2:17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Quando se está pregando o evangelho, se está pregando para falar de Deus, na presença de Deus, sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que Deus está presente, registrando tudo isso. Quanto vale um pregador? Pastor, quanto vale a sua igreja? Vale a pena sacrificar as ovelhas que estão ali em busca de alimento, em busca de comida, em busca da palavra de Deus, de alimento sólido? Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz de Cristo hoje é pregada é apresentada pela palavra. Mas vale negociar o alimento destas ovelhas para entreter os bodes? Quanto vale um pregador? Quanto vale a sua igreja, meu caro pastor? E quanto vale o seu ministério, caros pregadores?